Boa noite, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje é quarta-feira, dia 1 grau de julho de 2026. A noite chegou, o dia foi passando. As horas correram, as preocupações, vieram as responsabilidades, pesaram. E agora, antes de fechar os olhos, antes de entregar o corpo ao descanso, nós paramos um instante na presença de Deus. E nesta noite, a palavra do Senhor nos conduz a uma cena muito forte do Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos 28 a 34. Jesus chega à região dos Gadarenos e encontra dois homens atormentados que viviam entre os túmulos, afastados de todos, presos a uma situação que ninguém conseguia resolver. Eles estavam num lugar de medo, de isolamento, de dor, de confusão. Ninguém queria passar por aquele caminho, mas Jesus passou, e é sobre isso que eu quero falar com você nesta noite. Talvez o seu dia tenha terminado com alguma coisa mal resolvida. Talvez você esteja se preparando para dormir, mas a mente ainda está cheia. Talvez o corpo esteja cansado, mas o coração não consegue descansar. Talvez você tenha vivido uma quarta-feira pesada, com preocupações no trabalho, tensão dentro de casa, medo do futuro, uma notícia difícil, uma conversa que machucou, uma conta que venceu, uma resposta que não chegou. Talvez você esteja deitado agora, ou sentado na cama, ou terminando alguma tarefa da casa, e por dentro existe uma pergunta silenciosa: Senhor, quando isso vai passar? Talvez você tenha começado este mês de julho, tentando acreditar que seria diferente, mas logo no primeiro dia, já sentiu o peso das mesmas. Que lutas! Talvez você esteja dizendo no coração: meu Deus, eu não quero entrar neste novo mês carregando os mesmos medos, as mesmas prisões, as mesmas dores. E eu quero te dizer uma coisa nesta noite, com fé e com carinho: Jesus não tem medo de entrar nos lugares difíceis da sua vida. Jesus não se afasta daquilo que parece complicado. Jesus não vira o rosto diante da sua dor. Ele vai até onde ninguém vai. Ele entra onde ninguém consegue entrar, Ele toca onde ninguém consegue tocar, Ele liberta onde ninguém consegue libertar. Se esta oração já fala ao seu coração, escreva nos comentários com fé: Jesus, fica comigo nesta noite. Escreva como quem abre a porta da casa, escreva como quem entrega o cansaço, escreva como quem diz: Senhor, eu não quero dormir sozinho com este peso, eu quero descansar na Tua presença. E se você puder, deixe também o seu gostei, porque este gesto simples ajuda esta oração a alcançar outras pessoas que talvez estejam terminando este dia com o coração pesado e precisem de uma palavra de Deus antes de dormir. Agora, com fé, nós começamos este momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, nesta noite, ao terminar este primeiro dia do mês de julho, eu me coloco diante de Ti. O dia passou, Senhor. Algumas coisas deram certo, outras não. Algumas palavras foram ditas, outras ficaram presas no peito. Algumas preocupações foram resolvidas, outras continuam aqui, rondando a minha mente, tentando tirar a minha paz. Mas antes de dormir, eu quero te entregar tudo. Eu te entrego esta quarta-feira que chega ao fim. Eu te entrego o que vivi, o que senti, o que pensei, o que falei, o que calei, o que acertei e também o que errei. Eu te entrego cada encontro, cada decisão, cada notícia, cada preocupação, cada cansaço, cada luta escondida. Tu sabes, Senhor, como eu cheguei até esta noite. Tu sabes se o meu coração está leve ou pesado. Tu sabes se eu estou em paz ou se estou inquieto. Tu sabes se eu estou agradecido ou preocupado. Tu sabes o que eu estou tentando esquecer para conseguir dormir. Tu sabes o que ainda dói. Tu sabes o que eu carrego em silêncio. Eu não quero esconder nada de Ti.
Eu não quero rezar fingindo que está tudo bem. Eu não quero usar palavras bonitas para esconder um coração cansado. Eu venho como estou, venho com a fé que tenho mesmo pequena. Venho com o cansaço do corpo, com a pressa da mente, com as preocupações da casa, com as dores da alma, com as perguntas que ainda não têm resposta. Senhor, recebe esta noite, recebe o meu coração, recebe a minha casa, recebe a minha família, recebe o meu descanso, recebe aquilo que eu não consigo resolver agora, recebe aquilo que ficou pendente, recebe aquilo que me preocupa e que eu não quero levar para dentro do sono. A tua palavra hoje pelo profeta Amós nos disse: procurai o bem e não o mal, para que vivais. E nesta noite, Senhor, eu reconheço que muitas vezes eu quis paz, mas deixei o mal entrar nos meus pensamentos. Muitas vezes eu quis descansar, mas alimentei a ansiedade. Muitas vezes eu quis viver melhor, mas fiquei preso à raiva, à mágoa, à impaciência, ao orgulho, à reclamação, ao medo. Perdoa-me, Senhor, por tudo aquilo que hoje não foi segundo a tua vontade. Perdoa-me pelas palavras duras que eu falei. Perdoa-me pelo silêncio frio que eu mantive. Perdoa-me pela falta de paciência dentro de casa. Perdoa-me quando eu respondi mal, quando eu julguei, quando eu me deixei dominar pelo nervosismo, quando eu fui injusto, quando eu agi sem amor. Perdoa-me também pelas vezes em que eu duvidei do teu cuidado, pelas vezes em que olhei para os problemas como se eles fossem maiores do que ti, pelas vezes em que deixei a preocupação tomar o lugar da oração, pelas vezes em que tentei carregar sozinho aquilo que eu deveria ter entregado nas tuas mãos. Lava o meu coração nesta noite, purifica a minha mente antes do sono, tira de dentro de mim tudo aquilo que não vem de ti, tira a irritação que ficou do dia, tira o peso das palavras mal recebidas, tira a inquietação das notícias ruins, tira a ansiedade pelo amanhã, tira o medo do futuro, tira a sensação de que eu preciso resolver tudo agora. Senhor Jesus, no Evangelho de hoje, tu chegaste a outra margem, tu foste até uma região onde havia medo, tu encontraste dois homens que viviam entre os túmulos, como se a vida deles tivesse sido tomada por aquilo que os atormentava. Ninguém passava por aquele caminho, ninguém queria se aproximar, mas tu foste. E quantas vezes, Senhor, existem lugares dentro de nós que parecem assim, lugares que ninguém vê, lugares que nós mesmos evitamos tocar, lembranças que parecem túmulos, medos que parecem correntes, tristezas que se escondem no silêncio da noite, feridas que voltam quando tudo fica quieto, preocupações que parecem mais fortes quando a casa apaga as luzes. Talvez seja por isso que tanta gente tem dificuldade de dormir, porque quando o barulho do dia termina, a alma começa a falar. Quando o telefone silencia, a preocupação grita. Quando a casa fica quieta, as lembranças voltam. Quando o corpo deita a mente, continua correndo. E a pessoa fica ali olhando para o teto, tentando descansar, mas por dentro travando uma batalha que ninguém vê. Senhor Jesus, entra nesta noite nesses lugares. Entra na minha mente, entra no meu coração, entra nas minhas lembranças, entra no meu quarto, entra na minha casa, entra nos pensamentos que me perturbam, entra naquilo que está preso, entra naquilo que está confuso, entra naquilo que está doendo. Assim como tu libertaste aqueles homens no Evangelho, liberta também a minha vida. Liberta-me da opressão do medo, liberta-me da ansiedade que rouba o sono, liberta-me da tristeza escondida, liberta-me da culpa que me acusa, liberta-me das lembranças que me prendem, liberta-me de todo o peso espiritual, emocional e familiar que não vem de ti. Eu renuncio em nome de Jesus a todo espírito de confusão, eu renuncio ao medo que tenta dominar a minha mente, eu renuncio à inquietação que rouba a minha paz, eu renuncio à mágoa que endurece o meu coração, eu renuncio à palavra de derrota que foi lançada sobre mim.
Eu renuncio a todo pensamento que diz que eu estou sozinho, que não tem jeito, que nada vai mudar. Senhor, nesta noite eu quero buscar o bem, eu quero escolher a paz. Eu quero terminar este dia não preso ao mal que aconteceu, mas seguro na Tua misericórdia. Eu quero deitar não carregando vingança, mas pedindo cura. Eu quero dormir não alimentando medo, mas descansando na Tua presença. Eu quero fechar os olhos sabendo que o Senhor está acordado cuidando de mim. Eu te entrego agora a minha casa. Senhor, passa por cada cômodo, passa pela sala, pela cozinha, pelos quartos, pelo lugar onde cada pessoa vai dormir. Passa pelas portas, pelas janelas, pelos corredores, por cada canto desta casa. Que nenhum mal permaneça aqui, que nenhuma confusão tenha espaço aqui, que nenhuma força contrária à paz de Deus se levante contra esta família. Abençoa, Senhor, os que moram comigo. Abençoa os que estão perto e também os que estão longe. Abençoa meus filhos, meus pais, meus irmãos, meu marido, minha esposa, meus netos, meus avós, meus parentes, meus amigos, todas as pessoas que eu amo e que carrego no coração. Onde eu não posso estar, que a Tua mão esteja. Onde eu não posso proteger, que os Teus anjos protejam. Onde eu não posso falar, que a Tua graça fale. Existem famílias, Senhor, que terminaram este dia em silêncio. Silêncio de mágoa, silêncio de cansaço, silêncio de distância. Existem casais que hoje quase não conversaram. Existem filhos que chegaram e se fecharam no quarto. Existem pais que queriam falar, mas não souberam como. Existem esposas que choraram escondidas. Existem maridos que guardaram o peso do dia para não preocupar ninguém. Existem idosos que passaram o dia esperando uma ligação que não veio. Olha, Senhor, para essas famílias. Entra onde a comunicação se perdeu, entra onde o amor esfriou, entra onde a paciência acabou, entra onde as palavras feriram, entra onde a convivência virou peso, entra onde cada um está sofrendo do seu jeito, mas ninguém consegue dizer. Toca os casais nesta noite, toca aquele casamento que está cansado, toca aquele casal que dorme na mesma cama, mas com o coração distante, toca quem já pensou em desistir, toca quem não sabe mais como recomeçar, toca quem precisa pedir perdão e não consegue, toca quem precisa perdoar e sente dificuldade, toca quem quer amar melhor, mas está ferido. Senhor, restaura o diálogo, restaura a ternura, restaura a paciência, restaura o respeito, restaura a cumplicidade, restaura a oração dentro das casas. Que esta noite não seja mais uma noite de distância, mas uma noite em que a Tua graça comece a trabalhar em silêncio, mesmo que ninguém veja, mesmo que seja aos poucos, mesmo que seja um pequeno gesto. Começa, Senhor, a curar o que está ferido. Eu te peço pelos filhos, guarda cada criança enquanto dorme, guarda cada adolescente que enfrenta batalhas que os pais nem sempre conseguem compreender. Guarda cada jovem que está confuso, cansado, ansioso, perdido distante da fé ou preso a caminhos perigosos. Guarda os filhos que estão fora de casa agora. Guarda os filhos que moram longe. Guarda os filhos que os pais não conseguem mais acompanhar de perto. Senhor, coloca Teus anjos ao redor deles. Livra-os das más companhias. Livra-os da violência. Livra-os de acidentes. Livra-os de todo vício, de toda armadilha, de toda influência que destrói. Livra-os das escolhas que podem ferir o futuro. Ilumina a mente dos jovens. Acalma o coração deles. Que eles sintam, mesmo sem entender completamente, que não estão sozinhos, que há uma graça chamando, protegendo e conduzindo. Pensa, Senhor, naquela mãe que vai dormir preocupada com o filho. Pensa naquele pai que não sabe mais o que fazer. Pensa naquela avó que reza baixinho antes de dormir, pedindo proteção para a família inteira. Pensa naquele jovem que está no quarto com o coração pesado,
tentando parecer forte. Chega até eles, Senhor, chama pelo nome, toca o coração, abre caminhos de volta, acende de novo a luz da fé. Eu te entrego também os doentes nesta noite, aqueles que estão em hospitais, em leitos, em tratamentos, esperando exames, esperando resultados, esperando uma melhora, aqueles que estão em casa, mas sentem dor, aqueles que tomam remédio antes de dormir e pedem a Deus para ter uma noite tranquila, aqueles que convivem com doenças longas, cansaço profundo, dores no corpo e aflições na alma. Senhor, visita cada quarto de hospital, visita cada casa onde alguém sofre, visita cada idoso sozinho, visita cada pessoa que está debilitada, visita quem cuida de alguém doente e já não tem forças, visita os médicos, enfermeiros, cuidadores e todos os profissionais de saúde que terminaram este dia exaustos depois de cuidar da vida dos outros. Toca, Senhor, cada corpo enfermo, alivia a dor, dá descanso ao corpo cansado, dá serenidade à mente preocupada, dá esperança a quem está em tratamento, dá paciência a quem espera, dá coragem a quem enfrenta uma doença difícil, dá consolo às famílias que sofrem junto. E quando a cura parecer demorar, que a tua presença seja sentida como um abraço que sustenta. Senhor, eu te entrego especialmente quem tem medo da noite, quem sente solidão quando escurece, quem sente a ausência de alguém que partiu, quem se lembra de tempos que não voltam mais, quem deita e sente saudade, quem sente falta de uma voz, de uma presença, de uma casa cheia de um abraço. Que tua paz visite essas pessoas, que a tua luz seja companhia, que a tua presença preencha o silêncio. Eu te entrego o meu trabalho e a minha vida financeira. O dia terminou, Senhor, mas muitas preocupações ainda querem continuar dentro de mim. Contas, compromissos, responsabilidades, medo de faltar, medo de perder, medo de não conseguir sustentar a casa. Eu te entrego tudo isso agora. Abençoa quem trabalhou hoje e terminou o dia cansado. Abençoa quem trabalhou muito e sente que ninguém percebe. Abençoa quem foi humilhado, pressionado, cobrado, injustiçado. Abençoa quem carregou o peso de metas, clientes, chefes, trânsito, máquinas, ferramentas, panelas, uniformes, documentos, telas, filas, ruas e longas horas de esforço. Abençoa também quem terminou este dia sem trabalho, quem procurou uma oportunidade e não encontrou, quem enviou o currículo e não recebeu resposta, quem fez uma entrevista e está esperando, quem se sente envergonhado por depender dos outros, quem olha para a família e se pergunta como vai dar conta, quem trabalha na informalidade, quem faz bico, quem vende, quem dirige, quem limpa, quem cozinha, quem cuida, quem faz de tudo um pouco para que o pão chegue à mesa. Senhor, abre portas honestas, destrava oportunidades, envia pessoas certas, dá sabedoria para administrar o pouco. Protege-me de decisões erradas tomadas por desespero. Livra-me de propostas enganosas. Livra-me da exploração. Livra-me da injustiça. Livra-me de todo caminho que parece solução, mas me afasta de ti. Que neste mês de julho não falte o necessário na minha casa. Que o pão de cada dia chegue. Que as contas sejam organizadas com sabedoria, que a provisão venha no tempo certo, que o meu trabalho seja abençoado, que minhas mãos sejam guiadas, que minhas decisões sejam iluminadas, que eu aprenda a confiar mais em Ti do que no medo que tenta me dominar. Senhor, nesta noite eu também quero Te agradecer, porque mesmo com tudo que pesou, eu cheguei até aqui. Obrigado pelo dia que terminou, obrigado pelo ar que respirei, obrigado pelo alimento que recebi, obrigado pelo teto que me cobre, obrigado pela água, pela cama, pela roupa, pela família, pelas pequenas proteções que eu nem percebi.
Obrigado, Senhor, pelos livramentos escondidos deste dia, pelos perigos dos quais Tu me guardaste sem que eu soubesse, pelas portas que se fecharam porque não eram para mim, pelas pessoas que cruzaram meu caminho, pelas palavras que me sustentaram, pelas pequenas graças que talvez eu tenha esquecido de reconhecer. Obrigado porque mesmo quando eu reclamei, Tu permaneceste fiel. Mesmo quando eu me preocupei demais, Tu continuaste cuidando. Mesmo quando eu me senti sozinho, Tu estavas perto. Mesmo quando eu não consegui rezar direito, Tu entendeste o meu silêncio. Mesmo quando eu não vi saída, Tu já estavas preparando o caminho. E agora, Senhor, eu quero fazer desta noite um altar de entrega. Eu coloco diante de Ti as minhas preocupações, uma por uma. Coloco aquela situação que ficou pendente. Coloco aquela conversa difícil. Coloco aquela pessoa que me feriu. Coloco aquela decisão que preciso tomar. Coloco aquele medo que insiste em voltar. Coloco aquele pensamento que tenta roubar a minha paz. Eu não quero dormir brigando com a vida. Eu não quero dormir carregando raiva. Eu não quero dormir preso ao que deu errado. Eu não quero dormir pensando que tudo depende de mim. Eu quero descansar como filho. Eu quero descansar como filha. Eu quero repousar na certeza de que o Senhor está comigo. Agora, onde você estiver, respire fundo. Solte o peso dos ombros. Se puder, coloque a mão sobre o coração. Feche os olhos por um instante. Este é o seu momento com Deus. Não tenha pressa. Entregue ao Senhor aquilo que você não consegue resolver esta noite. Talvez seja uma preocupação com a família. Entregue agora. Talvez seja uma dívida. Entregue agora. Talvez seja uma doença. Entregue agora. Talvez seja uma mágoa. Entregue agora. Talvez seja medo do amanhã. Entregue agora. Talvez seja cansaço de tentar ser forte o tempo todo. Entregue agora. Diga no silêncio do seu coração: Senhor, eu te entrego. Senhor, eu confio. Senhor, fica comigo nesta noite. Jesus, fica comigo. Fica na minha casa. Fica no meu quarto. Fica na minha mente. Fica no meu coração. Fica com os meus filhos. Fica com a minha família. Fica com quem eu amo. Fica com quem está no hospital. Fica com quem está na rua. Fica com quem está sozinho. Fica com quem está sofrendo. Fica com quem não sabe rezar. Fica com quem precisa de Ti. Em nome de Jesus eu declaro que esta noite será guardada pelo Senhor. Eu declaro que o medo não terá domínio sobre a minha mente. Eu declaro que a ansiedade não roubará o meu descanso. Eu declaro que a tristeza não governará o meu coração. Eu declaro que a minha casa pertence a Deus. Eu declaro que a minha família está debaixo da proteção do Senhor. Em nome de Jesus, toda confusão cai por terra. Toda opressão cai por terra. Toda palavra de derrota cai por terra. Todo pensamento de desespero cai por terra. Toda força de divisão dentro desta casa cai por terra. Toda inquietação que tenta roubar o sono cai por terra. Toda sombra que não vem de Deus seja dissipada pela luz de Cristo. Receba paz agora, receba descanso, receba serenidade, receba proteção, receba força para amanhã, receba a graça de dormir sem carregar o que Deus já recebeu nas mãos dele. Receba a certeza de que Jesus entrou nesta noite onde você mais precisava. Meu irmão, minha irmã, talvez nada mude por fora neste exato instante, mas Deus já começa a agir por dentro. Às vezes o milagre começa como uma paz pequena. Às vezes a libertação começa quando a mente finalmente silencia. Às vezes Deus começa a curar quando você para de lutar sozinho e entrega. Confie. A presença de Jesus já está na sua casa. Agora, unidos como família de fé, rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, ao rezar o Pai Nosso nesta noite, eu te peço, dá-nos o pão de cada dia, mas dá-nos também a paz de cada noite. Dá-nos o perdão que cura, dá-nos a força para perdoar. Livra-nos do mal que tenta entrar pelas preocupações, pelas tentações, pelas palavras, pelos pensamentos, pelas divisões e pelo medo. E agora, com confiança de filhos, saudemos Nossa Senhora, pedindo que ela nos cubra com seu manto nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Nossa Senhora fica nesta casa, passa à frente desta noite, cobre com teu manto cada filho, cada mãe, cada pai, cada casal, cada enfermo, cada pessoa que vai dormir preocupada. Intercede por nós junto a Jesus. Ensina-nos a descansar confiando como crianças no colo de Deus. Senhor Jesus, que o meu sono seja guardado por Ti, que eu não leve para os sonhos aquilo que já entreguei em oração, que a minha respiração se acalme, que o meu corpo descanse, que a minha mente desacelere, que o meu coração repouse, que os meus pensamentos sejam visitados pela Tua paz. Se eu acordar durante a noite, que eu me lembre de dizer: Jesus, eu confio em vós. Se alguma preocupação voltar, que eu me lembre de entregar de novo. Se o medo bater à porta, que a Tua presença responda por mim. Se a tristeza tentar se aproximar, que a Tua luz permaneça comigo. Senhor, abençoa também o dia de amanhã. Mesmo antes dele chegar, eu já o coloco nas Tuas mãos. Prepara os meus passos, guarda os meus caminhos, ilumina as minhas decisões, protege a minha família. Abre as portas certas, fecha as portas erradas. Dá-me sabedoria para falar, paciência para ouvir, coragem para agir e humildade para reconhecer a Tua vontade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre você nesta noite, que desça sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu quarto, sobre a sua cama, sobre o seu descanso, sobre o seu corpo, sobre a sua mente e sobre o seu coração. Que Deus afaste de você todo mal, todo medo, toda angústia, toda opressão, toda confusão, toda armadilha, todo perigo e tudo aquilo que não vem dEle. Que o Senhor te dê uma noite de paz, que o Senhor visite os seus sonhos, que o Senhor cure o que doeu neste dia, que o Senhor restaure o que foi ferido, que o Senhor guarde quem você ama, que o Senhor coloque anjos ao redor da sua casa, que o Senhor te acorde amanhã com força, esperança e fé. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E antes de terminar, guarde esta palavra no coração. Jesus entra onde ninguém consegue entrar. Jesus liberta onde ninguém consegue libertar. Jesus guarda aquilo que você não consegue controlar. Então não durma com medo, durma em paz. Não carregue sozinho, entregue a Deus. Não termine este dia dizendo que não tem jeito. Termine dizendo: Jesus, fica comigo nesta noite. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: Jesus, fica comigo nesta noite. E compartilhe esta oração com alguém que precisa dormir em paz, alguém que está preocupado, alguém que está cansado, alguém que precisa sentir que Deus ainda cuida de tudo. Permaneça na paz do Senhor. Tenha uma noite abençoada, uma noite protegida, uma noite guardada pela presença de Deus. E lembre-se, quando Jesus está na casa, até a noite mais pesada encontra descanso. Evangelizar é preciso,